No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida aqui no canal, que é qual que é a lenha certa para defumar. Aqui no sítio, no nosso fogão a lenha 4 em 1, a gente trabalha com o que a gente tem na mão. A gente não fez nenhuma seleção de madeira para defumar não. Mas mesmo assim, né, para mim, o sabor da fumaça é incrível, inconfundível. Dessa vez eu comprei um pernil temperado, acabei não mostrando aqui a embalagem, né, ele já está lá no defumador. Mas fica até o final que você vai ver o resultado aí e vai verificar que vale muito a pena. E se você chegou aqui só por causa do título desse vídeo, já aproveita, dá uma olhada aí no nosso canal, se inscreve e confere nossos outros vídeos. Tem muita coisa bacana aí da nossa vida no sítio, dica, história e aquele clima gostoso da roça. Todo mundo já tomou banho, jantou. Só falta eu agora, eu tô aqui para dar uma olhadinha na carne que a gente botou para defumar. Agora eu vou deixar uma lenha aqui mais pesada no fogão. Tá queimando esse pedacinho de caibro aí. Eu vou abrir aqui agora para mim tirar a carne, porque quando a gente chegou ela estava congelada. Eu acabei botando ela inteira aqui dentro, mas ela tá muito grande. Eu vou pendurar ela fatiada para ela cozinhar e defumar mais por igual, né? Não ficar crua por dentro. A temperatura agora está em torno dos 75, 80 graus, mas ela se aproxima bem mesmo dos 100 quando o fogão está queimando bastante lenha. Entre 90 e 100 graus que vai ser a temperatura de defumação aqui. Não teve nenhum cálculo científico para a gente fazer, foi simplesmente posicionar ele na saída da chaminé do forno, mas veio a calhar. Eu andei fazendo umas pesquisas sobre defumação e existem dois tipos, né? Defumação a frio e defumação a quente. Defumação a frio mais usada para defumar queijos, né? Que são mais melindrosos, na caloria eles derretem. E defumação a quente, que é essa que a gente faz aqui para carne, linguiça, bacon. A minha intenção agora é colocar um tocão desse aqui para queimar, para ficar bastante tempo queimando, soltando fumaça ali e eu não precisar reabastecer, porque vai ficar defumando aí a noite inteira agora. Esses dias um videozinho curto que eu fiz aqui mostrando o nosso fogão a lenha, um inscrito perguntou que lenha que a gente usa para defumar, se tem lenha certa. Esse estoque nosso aqui é 100% eucalipto. Tem uma madeirinha ou outra de refúgio que devia ter lá, de outro tipo de madeira, mas a serraria aqui trabalha 100% com eucalipto. Eles fazem régua para curral, porteira, coisa de telhado, mas eles só trabalham com serragem de eucalipto. Então é basicamente a lenha que a gente tem aqui, que a gente comprou agora. E o que a gente pegava aí em volta do terreno também é eucalipto, mas também a gente tem aqui muito pé de goiaba e as frutíferas, né, as pocãs. Então é uma madeira cítrica. Tem lenha certa para defumar? Dizem que tem, mas o meu paladar não é apurado o suficiente para perceber essas diferenças não.
Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que, inclusive, vendem lenha para defumação. Aí você vai ver uns toquinhos de goiaba ou toquinho de laranja. Eu aqui já errei e já acertei na defumação, mas não foi em relação à madeira, é sempre em relação a posicionamento lá dentro. Às vezes eu esqueço de tapar a saída da fumaça, então a fumaça sobe muito num lugar só, então a carne que tiver ali em cima acaba pegando mais incidência de fumaça e caloria e torra demais. Então eu já cometi alguns vacilos aqui, mas nunca percebi diferença no sabor em relação à lenha que eu utilizo. Mas mesmo achando que o tipo de lenha não vai influenciar aqui no sabor que eu estou procurando aqui nos defumados que a gente faz, é lógico que você tem que ter algumas preocupações. De maneira alguma eu vou colocar aqui no fogão de lenha madeira com tratamento autoclave, né? Esses mourões de eucalipto tratado, madeira com verniz, madeira com tinta e de repente uma madeira que eu achar por aí que eu não sei de que árvore é, né? Tanta vegetação, às vezes venenosa, com alguma toxina, né? Às vezes eu vou botar aqui uma madeira que de repente tem uma resina, uma coisa que seja tóxica, e eu vou acabar contaminando o que eu estou defumando. Então eu procuro usar essas que eu falei para vocês: o eucalipto, as pocãs, goiaba e alguma outra madeira que eu achar por aqui, sempre crua, né? Sem nenhum tipo de tratamento. Às vezes, igual que chegou junto com essa madeira aqui, veio 1 ou 2 pedacinhos de pau de MDF, compensado, essas coisas também eu já coloquei aqui no fogão de lenha, mas eu coloco só quando é para comida. Se eu tenho coisas aqui defumando, eu não coloco essas madeiras também industrializadas, MDF, compensado, madeirite, porque eles têm, né, produtos químicos ali envolvidos no processo de prensagem, fabricação daquilo, então essas madeiras eu não coloco aqui para defumar também não. A gente trabalha muito na nossa região aqui também com pinos. Eu já ouvi dizer que o pinos solta uma resina e acaba dando um gosto amargo para a carne. Eu nunca queimei aqui pinos de maneira contínua aqui com defumação para saber. A gente trabalha mais com eucalipto, mas eu já botei um outro toquinho de pinos aqui, às vezes uma tábua, um restinho de tábua que a gente acha aí no caminho, mas eu não tenho estoque de pinos aqui para fazer defumado não. Quem sabe futuramente a gente não aprimora aí os nossos conhecimentos em charcutaria, em defumação de alimentos e não começa a produzir isso aí de maneira comercial e às vezes até já sabendo diferenciar o sabor da carne pela madeira, né? Mas por enquanto não, por enquanto é só preocupação com a saúde mesmo e o que a gente coloca aí de madeira que a gente sabe que não vai contaminar o alimento, a gente está defumando. Às vezes você não segue a gente ainda, chegou só pelo título desse vídeo. O nosso fogão aqui, ele é 4 em 1, né? Ele é o fogão normal, com forno. Além do fogão e forno, ele tem também serpentina para aquecer a água do nosso banho, que no momento da gravação desse vídeo nós ainda estamos na luta aí com energia elétrica. Nossa energia aqui é precária, gambiarrada, emprestada do vizinho aí, são quase 500 metros de fio até chegar aqui em casa. Então não esquenta a água do chuveiro, então o nosso chuveiro é exclusivamente aquecido pelo fogão a lenha de serpentina. E a cereja do bolo aqui desse fogão foi essa invenção nossa aí do defumador. Eu pesquisei na internet, não encontrei, resolvi arriscar e deu muito certo. Eu não sei por que ninguém nunca pensou nisso antes, ou se alguém pensou, esqueceu de compartilhar com a gente aí. É top demais. Antigamente a defumação era meio raizeira, né? Era um varal assim em cima do fogão e pendurava as linguiças ali, e à medida que a dona da casa ia cozinhando, ia subindo a fumacinha e ia defumando meio que ao ar livre, né? Agora esse jeito nosso aqui não, a fumaça sobe toda concentrada aqui dentro e cobre todo o alimento aqui. Eu já percebi que a grade que eu coloquei, eu não sei se ela ficou muito alta ou se eu não posso definitivamente colocar a carne de chapa assim na fumaça, eu tenho que deixar ela pendurada. Então eu tenho usado predominantemente os ganchos agora, que é uma das maneiras que eu vi que eu estou errando menos na defumação. Quando eu colocava carne, linguiça, tudo na grade em cima, algumas ficavam pretas demais, acabavam torrando muito.
Para vocês aí vai ser uma piscadinha de olho, mas eu vou botar mais uma lenha grossa aqui, vou tomar meu banho, dormir e volto amanhã cedinho já com o resultado do que tá lá dentro. Acabou que o último toco que eu coloquei ali não queimou do jeito que eu queria, né? Agora de manhã ele ainda estava bem inteiro ainda. O fogo deve ter apagado rápido. Apesar dela estar bonita, com certeza ela não tá boa ainda. Eu já botei um fogo ali de novo no fogão. A gente precisa dela para a hora do almoço. Vai dar certo. Já acendi o fogo de novo. Daqui a pouco eu boto uma madeirinha mais bruta ali. E é só deixar. Vamos ver se já tá bom o nosso defumado. Vou pegar uma coisinha, um papelzinho que esquenta muito o gancho. Mas meu pepe ainda tá fazendo. O seu pepe? Eu já acabei o meu pepe. Quer tirar uma só? Só pra gente provar. Se tiver bom, a gente tira tudo, né? Hoje a gente comprou uma grande, né? Aí a gente partiu. E é a primeira vez que a gente faz esse corte, né? A gente sempre coloca aqui a linguiça, barriga, costela de boi. Esse aqui é um pernil suíno. Mas pernil não é seco não, seco é o lombo. Lombo é seco, né? É. Lombo a gente já botou também, né? Não lembro. Botou já. Eu lembro. Acho que tá no ponto. Essa coloração vermelha é em função de ser defumada, não é que ela tá crua não. Mas eu tô achando que ela ainda tá massinha, da escada a gente poder deixar até depois do almoço, pegando a fumaça do almoço. Deliciosa, suculenta. Pra mim tá no ponto, não tá seca. Pro almoço, amor, eu acho que tem que ser assim. Uhum. Ai, Maria. A gente ainda não pegou ainda o hábito, né, de comprar o corte fresco e colocar o nosso tempero. Tem um canal que eu acompanho que chama Caipira da Cidade. E até ele respondeu num comentário que eu fiz lá, que a gente tem um defumador, ele ainda não tem prática, né, em fazer embutido, defumado. Ele falou que fez um curso, só que o curso pedia para colocar tanto tempero, tanto conservante, que ele não tinha nem como comprar. E ele falou com a gente que não precisa ter medo, que a gente pode fazer o nosso tempero e colocar, mas que é para evitar cebola e alho nesses temperos de defumados, porque a cebola e o alho oxida a carne e atrapalha, porque a gente está fazendo isso aqui para dar sabor, mas também é um processo de conservação. Eu tenho que aprender, porque eu não sei temperar sem alho e cebola. É um processo de conservação do alimento. Então, em tese, a gente poderia deixar ele até do lado de fora da geladeira durante os dias, que não estragaria. Mas ele falou que com alho e cebola não dá certo. Mas como a gente mantém na geladeira, não tem problema botar alho. Cebola não tem problema, mas o alho... Tá quente, Maria. A gente gosta bem do alhinho. É. Bom, então tá aí. O nosso defumado com a lenha que a gente tem aqui. Você consegue perceber a diferença do sabor de acordo com a lenha que a gente coloca? Não. Eu também não, mas... Mas essa aí tá muito suculenta. Como a carne pro almoço hoje vai ser dessa defumada que a gente comprou uma peça grande.
Eu acho que ela mais suculenta assim fica melhor pro almoço. Mas pra gente guardar ela mais sequinha, vai durar mais, né? Mas o principal é que, vem cá. Eu acho que a mudança principal que a gente agora acertou de vez é esse aqui, ó. Aqui em cima tem uma grade e normalmente eu espalhava as carnes por cima dessa grade e tava ficando muito preto. Então, mantendo aqui ela pendurada, ela demora mais a defumar, porque a fumaça concentra mais aqui em cima, mas ela fica com a coloração mais uniforme, mais vermelhinha e fica mais suculenta. Ela não seca muito depressa. Eu acho que a gente tem que pegar o hábito de colocar as coisas sempre no branco. Maravilhoso. O vídeo foi esse aí. Se faltou a gente dar algum detalhe, explicar alguma coisa, é só deixar no comentário que a gente responde. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser.